Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Um programa que nos ajuda a poder sempre compreender os mistérios da nossa fé e, ao mesmo tempo, nos conduz àquilo que é o conhecimento da nossa doutrina cristã, para que, dessa forma, mesmo no mistério, nós possamos conhecê-lo e, conhecendo, amar cada vez mais. São temas de catequese que nos ajudam também a poder sempre tendo consciência daquilo que é profundidade e a riqueza da nossa doutrina católica, da nossa doutrina cristã, com toda a tradição e o magistério da Igreja que nós temos sempre fundamentados também na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de poder conversar com vocês sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Vocês sabem que todas as vezes que nós vamos à missa, ou nós participamos ou recebemos algum sacramento da igreja, ou quando pedimos muitas vezes para que seja abençoado um objeto de devoção, então tudo isso nós chamamos de ato de culto, e todo ato de culto, portanto, é liturgia, tendo o ápice, poderíamos assim dizer, da liturgia na celebração da Eucaristia na Santa Missa. Mas vocês sabem também que é importante nós conhecermos aquilo que muitas vezes vivemos, para que, vivendo no conhecimento, nós possamos aproveitar cada vez mais. E dessa forma, então, nós poderíamos nos perguntar, mas quando eu vou à missa, eu vejo ali um movimento, eu vejo que, por exemplo, tem pessoas que vestem roupas diferentes, eu vejo que tem um movimento e todo domingo eu percebo que tem uma mesma estrutura de ordem naquilo que diz respeito, por exemplo, às leituras, o ofertório, as palavras, as orações. Então, eu já parei para me perguntar por que tudo isso? Qual é o significado de tudo isso? E, sobretudo, não só o significado que a Igreja nos dá, mas, sobretudo, também o significado que tem para mim aquilo que eu vivo na Santa Missa, assim também como nos outros sacramentos. Por exemplo, quando eu levo as crianças para serem batizadas, ou quando levo o filho, o parente, para fazer a primeira comunhão, a crisma, assim também como nós nos confessamos, nós pedimos a unção dos enfermos. Ou seja, eu já parei para me perguntar por que eu faço tudo isso. E então, daí que nós vemos a necessidade do que diz respeito à formação do povo de Deus para a liturgia. Poder entender qual é o significado de tudo isso, por que nós fazemos, por que precisa ter sempre um ritmo, por que tem que ter sempre uma estrutura que nos ajude a poder justamente levar em consideração tantos elementos que, vividos todos os domingos, ou todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, com certeza nós podemos entender a profundidade daquilo que realmente se vive e também se celebra. Meus irmãos e irmãs, nós então vamos ter como base a carta apostólica que o Papa Francisco escreveu e que publicou no dia 29 de junho de 2022, que é chamada Desiderio Desiderave. Ele escreveu esta carta apostólica depois de ter tido um encontro com a Congregação para a Disciplina dos Sacramentos, onde ele justamente refletia tanto com os bispos do mundo inteiro e posteriormente também com os fiéis, e portanto essa carta, para poder dar algumas indicações que ajudem o povo a poder fazer uma reflexão em base àquilo que diz respeito à liturgia. É uma carta que é importante que nós possamos sempre também ter consciência, no magistério da Igreja, de que ele vai produzindo textos que nos ajudam a poder entender aquilo que já vivemos no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista pastoral, como do ponto de vista litúrgico, catequético, doutrinário e assim por diante. Nossa Igreja ela tem uma riqueza imensa nesse ponto de vista literário, graças ao magistério que desde os padres da Igreja, impulsionados por aquilo que era a própria Sagrada Escritura, então vem fazendo ao longo de todos esses séculos. E a forma como a Igreja
sendo mãe, ela transmite esses ensinamentos para os seus filhos e filhas espalhados no mundo inteiro. Portanto, o Papa Francisco escreveu esta carta, é uma carta apostólica e justamente uma curiosidade para quem, né, acompanha o magistério da Igreja. Muitas vezes você já deve ter escutado expressões tipo, porque Deus caritas est, né? Amoris Laetitia, Evangelho Gaudium, né? E tantos, Lumen Gentium, Optato Totius e tantos outros documentos que têm esses títulos em latim. E aí então, uma primeira curiosidade que seria interessante nós podermos já conhecer é que todas as vezes que o Papa ele escreve, ele está exercendo o seu magistério de uma forma oficial. Qual é a língua oficial da Igreja? É o latim. E, portanto, tanto na liturgia como nos documentos da Igreja, todos eles são publicados em latim, para que dessa forma as conferências episcopais no mundo inteiro possam traduzir do latim para as diversas línguas, né, que nós temos. Então, um documento, ele tem sempre como título as primeiras palavras que o Papa usa para começar o documento. Então, todas as vezes que vocês, por exemplo, verem Deus Caritas Est, né, que é o documento sobre o amor à caridade do Papa Bento XVI. Então, lá ele vai começar, Deus é amor. Sempre os papas começam com uma citação bíblica, ou então, também, né, podem começar com palavras já diretamente, sendo que essas primeiras palavras, elas são justamente as palavras que são usadas como título para os documentos. Às vezes, tem até que títulos que ainda dão para se entender mais ou menos, tipo Deus Caritas Est, né? Agora vocês imaginem esse documento que nós iríamos comentar agora sobre a liturgia e a formação do povo de Deus, que tem como título, né, Desiderio Desideravi, latim. E vamos ver agora então por que, né, que o Papa então intitulou esta carta apostólica, né, Desiderio Desideravi, justamente sobre a formação do povo de Deus, a formação litúrgica do povo de Deus. Então, o Papa começa, né, primeiramente, dizendo, com esta carta, desejo me dirigir a todos, depois de já ter escrito aos bispos, após a publicação do motu próprio, Traditionis Custodes, para condividir convosco algumas reflexões sobre a liturgia, dimensão fundamental para a vida da Igreja. O tema é muito amplo e merece uma atenta consideração em todos os aspectos. Todavia, com este escrito não pretendo tratar da questão de modo exaustivo. Gostaria simplesmente de oferecer alguns elementos de reflexão a fim de contemplar a beleza e a verdade da celebração cristã. Então aqui, né, ainda não propriamente é o início do documento, como vocês viram, é uma introdução ao documento que o Papa ele explica já o percurso de desenvolvimento desta carta. O que é bonito também na Igreja, que tudo aquilo que é escrito é sempre pensado, refletido, não é assim, né, feito de qualquer jeito, mas ele tem sempre toda uma preparação que ajuda depois a poder ter uma riqueza no que diz respeito à reflexão em base aos documentos que são publicados. E dessa forma, nós estamos vendo aqui, né, as motivações que o Papa está dizendo. Primeira coisa interessante, né, talvez a gente pode comentá-lo num outro programa, que é justamente a publicação do motu próprio, Traditionis Custodes, do latim, a guarda da tradição, né, o cuidado da tradição, seria a tradução para essa expressão, onde, né, o Papa ele escreve, né, sobre as indicações que são dadas para o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970. É interessante, meus irmãos e irmãs, que, claro, com o Concílio Vaticano II, 1964, ele fez com que toda a Igreja pudesse refletir, juntamente com os bispos,
tudo aquilo que era necessário poder ser refletido, poder ser pensado, para que depois pudesse ser transmitido e vivido. E como a igreja poderia ajudar o mundo de hoje. Inclusive, nós iremos já, a partir deste ano, nos preparar para o jubileu de 2025, o grande jubileu da redenção que acontece a cada 25 anos na igreja e, portanto, o Papa Francisco já, inclusive, nos deu orientações para este jubileu, onde pede que nós possamos redescobrir os documentos e estudar novamente os documentos do Concílio Vaticano II, para vocês verem o grande impacto que foi o Concílio Vaticano II para a vida da igreja. Então, antes de 1964, nós tínhamos uma estrutura litúrgica, nós tínhamos uma estrutura que, com toda a sua organização, com tudo aquilo que era o rito próprio daquele momento. Depois, em reflexão, os bispos, a partir do Concílio Vaticano II, pensaram, inclusive, um documento específico para a liturgia, e dessa forma, então, foi sendo revisto essa estrutura da liturgia, não comprometendo a essência do conceito litúrgico ou daquilo que é liturgia, mas apenas a estrutura para que dessa forma pudesse sempre mais ser acessível. Como, por exemplo, a partir de 1964, mesmo sendo o latim a língua oficial da igreja, mas a partir do Concílio Vaticano II foi dada liberdade, poderíamos assim dizer, aos países de poderem já rezar a missa, celebrar a missa na língua própria de cada país, e não necessariamente o latim. E daí houve uma grande reforma depois, Papa Paulo VI, inclusive o missal, que nós temos promulgado ainda pelo Papa Paulo VI, e que já então mudou a forma pela qual nós poderíamos usar a língua vernácula para a liturgia. Então houve uma grande reforma. O que acontece hoje, por exemplo, como vocês percebem, e aproveito para poder explicar por que o Papa Francisco está escreveu, esta carta apostólica sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Porque hoje, por exemplo, se você não tem um conhecimento histórico do desenvolvimento da liturgia, desde as primeiras orientações ou descrições que nós temos no Novo Testamento, na tradição da igreja por meio da patrística, depois no período medieval, até chegarmos aos dias de hoje, período moderno, contemporâneo. Se nós não temos um conhecimento básico, poderíamos assim dizer, do percurso litúrgico ao longo de todos esses séculos, hoje, ao perceber que nós estamos, por exemplo, vivendo a retomada de algumas práticas que eram feitas durante os séculos passados, ou até mesmo antes de 1970 e assim por diante, pode ser que quando não se tenha o conhecimento prévio do percurso que foi feito até aqui, então a pergunta que se faz, por exemplo, que rito eu devo seguir? Eu vou seguir o rito do Concílio de Trento, Pio V, ou do Papa Paulo VI, ou seja, que rito? Se a gente vai no mundo, por exemplo, em outros países, nós vamos ver também que existem outros ritos no Oriente, mesmo sendo católicos, temos ali rito maronita, rito melquita, nós temos o rito ambrosiano, por exemplo, que é um rito que quem vai para o norte da Itália, lá em Milão, vai perceber, por exemplo, que a liturgia é celebrada de uma forma diferente, totalmente diferente daquilo que é o rito romano e assim por diante. O nosso rito, o rito que nós conhecemos, é o rito romano. É esse justamente que o Papa fala aqui, ou seja, antes da reforma de 1970. Então tudo isso, meus irmãos e irmãs, é para poder dizer de fato o quanto que é necessário, portanto, ter
conhecimento prévio, né, de toda essa estrutura da liturgia, a história da liturgia, para que dessa forma nós possamos entender qual é o significado das mudanças, as motivações para estas mudanças e, sobretudo, ter consciência de que não fere, né, a essência da liturgia, que é ato de culto a Deus. É a forma que nós temos como cultuar a Deus. Então, dessa forma, o Papa Francisco, por isso que fala, né, após a publicação do motu próprio, Traditionis Custodes, que justamente são as orientações sobre o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970. Então ele escreve um primeiro documento para dar orientações aos grupos, às dioceses, né, que têm grupos que, por exemplo, celebram o rito anterior à reforma, né? E dessa forma, então, o Papa dá orientações para que dessa forma não se possa, por exemplo, deixar a entender que existem aqui como que uma disparidade, né? Um grupo reza uma coisa, outro reza outra, assim por diante. Não. O Papa dá orientações em relação, então, àquilo que diz respeito a essa forma de poder celebrar. E a continuidade dessas orientações litúrgicas é justamente essa carta Desiderados Desideravi, onde o Papa agora ele faz um percurso formativo com o povo de Deus para poder evidenciar aquilo que diz respeito à formação litúrgica, o significado litúrgico e tudo aquilo que é importante para que dessa forma nós possamos viver de uma forma tranquila, né, serena, né, e profundamente espiritual a liturgia que nós celebramos. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a carta apostólica do Papa Francisco, Desideravo Desideravi, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre a carta apostólica do Papa Francisco, Desideravo Desideravi, que fala sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Nós falávamos as curiosidades que existem em relação ao magistério da Igreja, nos títulos que se dão aos documentos que o Papa ele sempre publica, para que dessa forma nós possamos entender por que as expressões em latim e a orientação que se dá, né, para o uso desses títulos, ou seja, sempre são as primeiras palavras que o Papa usa para poder desenvolver o tema que ele quer, então, refletir com os bispos e com todo o povo de Deus. Falávamos então também da necessidade, né, de podermos conhecer previamente a história da liturgia ao longo dos séculos, para que dessa forma então nós possamos entender como a liturgia, em toda a sua rica tradição, ela foi sendo elaborada, foi sendo refletida e hoje vivida em tudo aquilo que é também a sua riqueza espiritual. Vemos também que existem hoje a retomada, né, de ritos que eram prévios à reforma de 1970, né, e antes disso, então, provocados, né, pelas reflexões do Concílio Vaticano II e, portanto, dali, agora, a necessidade de nós podermos ter conhecimento daquilo que diz respeito à liturgia, né, da nossa Igreja. Então, meus irmãos e irmãs, né, o Papa começou falando justamente de que essa carta que ele escreve é a continuidade daquilo que já no motu próprio, né, Traditionis Custodes, ele escreve, né? Eu dizia, inclusive, que esse motu próprio, ou seja, motu próprio vem do latim que significa a próprio punho, ou seja, o Papa ele escreve em primeira pessoa, né, em relação a aquilo que ele quer então falar, do tema que ele quer desenvolver. E essa carta apostólica em forma de motu próprio é justamente sobre o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970.
Então, esse documento, né, Desiderio Desideravi, ele é a continuidade desse motu próprio que o Papa então fala sobre o uso, né, da liturgia anterior a 1970. Mas vocês irão perceber, como diz o próprio Papa, né, é o oferecimento de alguns elementos de reflexão a fim de contemplar a beleza e a verdade da celebração cristã. Então o Papa, ele começa dessa forma. A liturgia, o hoje da história da salvação, é o título. E daí vem o nome da carta apostólica, né? Tenho desejado, né? Desiderio Desideravi do latim. Então, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Lucas capítulo 22, versículo 15. As palavras de Jesus com as quais se abre o relato da última ceia são a fresta por meio da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Então, nesse primeiro parágrafo, o Papa, usando as palavras de Lucas, capítulo 22, versículo 15, em que fala do desejo de Jesus de poder, antes do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, comer a Páscoa. O que significa essa expressão, então? Comer convosco esta ceia pascal. Já era um rito judaico que toda a família judaica, como até hoje, ela celebra e vive nas famílias. Então, vejam só, se nós traduzimos agora essa expressão, tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal, isso significa dizer o desejo de Jesus de poder sempre conosco realizar a liturgia, né, de poder viver a liturgia. O que é a missa? Nada mais é do que a memória daquela ceia pascal, da última ceia, né? Então, a partir daí, nós vamos perceber que isso aqui é um desejo dele. Essa expressão é muito interessante. O Papa, ele evidencia, né, nesse primeiro parágrafo, né, dizendo que é um desejo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós possamos estar juntos vivendo essa dimensão litúrgica. Depois nós vamos ver, né, no terceiro parágrafo, Pedro e João foram enviados com a finalidade de preparar o necessário para poder comer a Páscoa. Mas observando melhor toda a criação, toda a história, que finalmente estava prestes a se revelar como história da salvação, é uma grande preparação para aquela ceia. Pedro e os outros estão naquela mesa inconscientes, mas são necessários. Todo dom, para ser dom, deve ter alguém disposto a recebê-lo. Nesse caso, a desproporção entre a imensidão do dom e a pequenez de quem recebe é infinita e não pode deixar de nos surpreender. No entanto, por misericórdia do Senhor, o dom é confiado aos apóstolos para que seja levado a todos os homens. Portanto, nesse terceiro parágrafo, meus irmãos, nós percebemos a dimensão da necessidade da preparação de alguma coisa que pode até ser que não conheçamos em profundidade, mas Deus nos dá esta graça de poder preparar. Aqui, basicamente, aquilo que eu falava no início do nosso programa. Quem sabe muitas vezes nós participamos da missa, recebemos os sacramentos, mas no fundo nós não sabemos muito bem por que nós devemos recebê-lo. Por que nós temos que ir à missa? Talvez alguém possa perguntar e responder dizendo, bom, eu vou porque eu gosto de ir à missa, e desde pequeno eu vou à missa. Mas se nós fôssemos a fundo na pergunta, para poder perguntar qual o significado espiritual, além da devoção ou além de qualquer outra instrução catequética que pudesse ter nos sido dada. Então, como ou qual é a motivação para que a gente possa ir à missa, fazer adoração, receber os sacramentos e assim por diante? Então, o Papa aqui, ele nos ajuda a entender que já isso acontece com os discípulos. Quando Jesus pede para que Pedro e João possam ir preparar a ceia pascal, então, por mais que ele não tivesse ainda consciência
do grande acontecimento, daquele momento, mas eles foram e prepararam a ceia pascal. E isso acontece até hoje conosco e pode acontecer. Ninguém conquistou um lugar naquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus teve de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que é o Cordeiro dessa Páscoa, sabe que ele é a Páscoa, essa é a novidade absoluta dessa ceia, a única verdadeira novidade da história que faz com que tal ceia seja única e, portanto, última e irrepetível. Todavia, seu desejo infinito de restabelecer essa comunhão conosco, que era e continua sendo o plano original, não pode ser saciado até que cada homem de toda tribo, língua, povo e nação tenha comido do seu corpo e bebido do seu sangue. Por essa razão, aquela mesma ceia se fará presente até o seu retorno na celebração da Eucaristia. Então, aqui já no quarto parágrafo, o Papa nos lembra de que esta ceia, né, é aquela na qual Jesus é o próprio Cordeiro. Na época, né, como até hoje também, no rito judaico, né, da memória da Páscoa, então se prepara um cordeiro justamente para poder lembrar, né, daquele acontecimento no Egito em que Deus pedia para que, né, toda a família hebraica pudesse então ali preparar um cordeiro para comer junto com os outros. Inclusive será a primeira leitura, né, da Quinta-feira Santa, da missa da Ceia do Senhor. Então os judeus até hoje então preparam esse cordeiro, né, para que dessa forma possam, por meio do cordeiro ali, que também tem o significado de sacrifício, né, de oferta e assim por diante, então ali o cordeiro é o símbolo, né, da Páscoa no rito judaico. Jesus também vai celebrar com os apóstolos este rito judaico do cordeiro também, mas interessante que ele tem consciência de que é o próprio cordeiro, de que ele é a Páscoa que será celebrada, né? E mesmo assim, sabendo que é o cordeiro e a Páscoa, ele está ali para estar junto com os outros, como para poder dizer, por mais que seja eu o protagonista de tudo aquilo que nós iremos viver daqui a pouco para a história da salvação, mas eu quero partilhar isso com vocês. Eu quero viver isto com vocês. E na espiritualidade sacramentária isso aqui é muito bonito, porque mostra sempre a solidariedade de Jesus conosco, né? Jesus é aquele que é solidário, aquele que está junto conosco, não é que nos manda recado, ele vive aquilo que transmite para todos nós. Então o Papa, ele evidencia isso neste quarto parágrafo da sua carta apostólica. Depois, no quinto parágrafo, o Papa diz: o mundo ainda não sabe, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Para se ter acesso é necessária somente a veste nupcial da fé que se adquire pela escuta da sua palavra. A Igreja a confecciona sob medida e com candura de um tecido lavado no sangue, né, do Cordeiro. Aproveito para poder, aqui já antes de dar continuidade à leitura do parágrafo, poder dizer uma coisa muito interessante. Vejam, todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Significa dizer que o acesso que nós temos à liturgia, à missa, é para todos. Assim como Jesus convidou os discípulos para a última ceia, hoje, na liturgia, ele convida a todos para esta ceia pascal. Isso aqui é importante ser evidenciado porque nos remete à dimensão da acolhida na liturgia e na própria igreja, né? Nós, aqui na Arquidiocese de Belém, nós vivemos o sínodo, né, que teve como lema, né, como tema, igreja, né, Belém, portas abertas, né? Cidade de portas abertas, ou seja,
devemos estar abertos a todas as realidades, a todas as pessoas, a todas as situações, para podermos dar uma resposta cristã a tudo aquilo que nós recebemos ou para onde nós vamos, né? E o lema, a cidade se encheu de alegria, né? Belém, então, de portas abertas, e a cidade se encheu de alegria. Mais uma vez, então, o Papa, aqui nesse 5º parágrafo, ele chama a atenção para a dimensão de acolhida na liturgia, né? Então, claro, aí você pode pensar, mas padre, e aqueles então que têm algumas restrições em relação ao recebimento, né, de alguns sacramentos e assim por diante? Uma coisa é a acolhida a todos, que ainda continua sempre. Uma outra coisa são orientações em relação à preparação, à consciência e à dignidade de poder receber os sacramentos, né? O acesso é para todos, né? É para todos. Então, lembrando que o tema do nosso sínodo, por exemplo, Belém, igreja de portas abertas, né? E o lema, a cidade se encheu de alegria. Vejam que pelo tema e pelo lema, nós podemos fazer, portanto, uma reflexão em base à acolhida, portas abertas e assim por diante. A partir do momento que somos essa porta aberta e as pessoas podem chegar até ela, nós iremos ver a necessidade de cada um para aquilo que diz respeito à forma pela qual nós podemos prepará-los para receber melhor este grande mistério que nós, como diz até mesmo o Papa Francisco, somos responsáveis de poder guardar, de poder zelar, de poder cuidar. Então, nesse 5º parágrafo, levando em consideração a essa expressão do Evangelho de Lucas, né, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, Jesus convida os discípulos a poderem preparar, né, uma ceia na qual, mesmo talvez sem consciência da profundidade daquilo que eles irão viver naquele momento, do evento único e irrepetível que será aquele momento, mas esses apóstolos vão e preparam, né? E depois Jesus, que é o próprio Cordeiro, ou seja, é o protagonista da festa, entre aspas, ele seria como que o dono da festa, e ele então, né, aproveita para poder convidar para estar com ele aqueles que estão, né, sempre com ele. E hoje ele faz isso a todos nós. Então, dessa forma, nesse 5º parágrafo da Carta Apostólica Desidere Desiderave, nós estamos vendo então que assim hoje, né, a ceia, o pascal, o banquete, né, das núpcias do Cordeiro que nós celebramos na Santa Missa e nos sacramentos é sempre aberto para todos. E se alguém tem alguma restrição e aí por meio disso possa dizer, padre, mas não é bem assim não. Porque então se a liturgia, a missa é aberta para todos, os sacramentos é para todos, então por que tem restrições de alguma coisa aqui e ali em relação à recepção dos sacramentos? A resposta poderia ser essa, né? Ou seja, como diz o tema do nosso sínodo arquidiocesano, Belém, né, igreja de portas abertas, então nós acolhemos todos aqueles que vêm para que dessa forma, vendo, acompanhando a história de cada um, nós possamos ajudar cada um de acordo com aquilo que precisam para que estejam todos no mesmo nível de conhecimento para receber a profundidade daquilo que de fato nós vivemos na nossa igreja. Então, não é tanto restrição, mas sobretudo, né, é a oportunidade que se tem de, lendo e acompanhando a história de cada um nas suas necessidades, a igreja possa oferecer, né, toda a potência e riqueza daquilo que a própria liturgia pode oferecer com os seus sacramentos. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a formação litúrgica do povo de Deus a partir dos comentários que estamos fazendo da Carta Apostólica
do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, né, onde, nesta carta apostólica, ele nos dá orientações e reflexões em base à importância, né, da liturgia e tudo aquilo que é necessário nós sabermos para poder viver a liturgia de uma forma mais profunda e consciente daquilo que é, né, a beleza da liturgia. Nós sabemos que todas as vezes que vamos à missa ou recebemos algum sacramento, nós já estamos vivendo um ato litúrgico. Todas as vezes que nós pedimos a bênção de alguma coisa, um objeto de devoção, ali naquele momento o padre já está fazendo, o diácono está fazendo um ato litúrgico. Então, o Papa quer nos ajudar a poder compreender sempre a profundidade e a riqueza desta liturgia na consciência que devemos ter sempre dela, no conhecimento tanto histórico, patrístico, bíblico, daquilo que até hoje nós vivemos na liturgia. Então nós estamos agora lendo o 5º parágrafo da Carta Apostólica, Desiderio Desideravi, e então falávamos na primeira parte do 5º parágrafo, então, desse sentido de acolhida, né? Todos são convidados para esta ceia, né? Não deveríamos ter sequer um momento de descanso, diz o Papa, sabendo que nem todos ainda receberam o convite da ceia, ou que outros o esqueceram ou se perderam nos caminhos tortuosos da vida dos homens. Por isso disse que sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Ele retoma aqui a exortação apostólica Evangelho Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, e dessa forma ele fala então uma coisa interessante já nessa última parte do 5º parágrafo. O objetivo do Papa é que nós devemos sempre pensar que podemos ir à missa. Imagina, ainda mais eu, né, como sacerdote, celebro todos os dias, né, a Santa Missa. Vocês imaginem que tem pessoas, por exemplo, que muitas vezes vão à missa uma vez ou outra. Tem pessoas que participam da missa uma vez por ano, em muitas comunidades, né? Por exemplo, que nós temos na vida de igreja da nossa Amazônia, né? Quantas comunidades, né, nos seus grandes territórios, e que a impossibilidade de um padre chegar para poder celebrar a missa faz com que muitas comunidades cristãs tenham missa somente uma vez a cada mês, uma vez a cada semestre, ou uma vez a cada ano, por exemplo, ou uma vez em cada semestre, ou então até mesmo nas nossas próprias cidades, mesmo com igrejas perto, né, uma da outra. Nós podemos, por exemplo, com carro, inclusive, na cidade, e a meia hora podemos chegar já numa outra cidade para participar da missa, ou até mesmo estamos perto de uma paróquia, porque com certeza nós moramos perto de uma paróquia, né, pertencemos a um território paroquial. Aonde você mora, você poderia até se perguntar: qual é a paróquia a qual a minha residência pertence? É interessante você saber, né, de que paróquia, né, você pertence. Então, mesmo diante dessas facilidades, ou às vezes até dos desafios geográficos, das limitações geográficas, mas temos sempre pessoas que não vão à missa, que não participam dos sacramentos. E o Papa Francisco, portanto, ele aqui, nesse 5º parágrafo, está dizendo que, pelo menos na consciência que temos, nós não deveríamos descansar em nenhum momento em poder ajudar com que esse povo possa realmente participar da Santa Missa. Aí você pode estar dizendo: mas padre, eu convido, né, meu marido, convido minha esposa, convido meus filhos para poder ir à missa, eles não vão, eles não querem, né? E aí olha só a expressão do Papa Francisco, né? Não deveríamos ter sequer um momento de descanso. Então não desista, né?
e até explicava isso para alguém, né, dos mutirões de confissões que se faz, né, no período da Quaresma, e explicava isso para um penitente, né, dizendo ele que ele não deveria desistir nunca, né, dos convites, porque Deus nos usa como instrumentos, mas a vontade e o tempo é sempre dele. Então, até é interessante aqui o Papa Francisco dizendo isso, né? Nós não deveríamos nos cansar de nos colocar à disposição de Deus para ser instrumento dele na vida de algumas pessoas. E, portanto, confie que, com certeza, né, você vai ter aí essa graça, né, de poder, quem sabe, aí, ter toda a família, né, participando da Santa Missa. Então agora no 6º parágrafo, o Papa Francisco continua dizendo, antes de nossa resposta ao convite que ele faz, muito antes, existe seu desejo de nós, né? Pode acontecer de não estarmos conscientes disso, mas todas as vezes que vamos à missa, nós o fazemos porque somos atraídos pelo desejo que ele tem de nós. De nossa parte, a resposta possível e o ascetismo mais exigente é, como sempre, de se render ao seu amor, de querer se deixar ser atraído por ele. Certamente cada comunhão nossa com o corpo e o sangue de Cristo foi desejada por ele na última ceia. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que quando temos a vontade, segundo o Papa Francisco, já aqui no parágrafo 6º, quando temos a vontade de poder ir à missa, já é uma expressão que acontece em nosso coração, do ponto de vista espiritual, do desejo que ele tem de poder, então, fazer com que participemos desse momento com ele. Olha aqui a expressão que o Papa diz, né? Ou seja, somos atraídos, né, pelo seu desejo de nós, de nós. Vocês imaginem, por exemplo, quando eu lia esse parágrafo, eu pensava numa festa de aniversário. A gente prepara uma festa de aniversário e aí a gente, hoje já se pergunta, né? A gente tenta, pelo menos, ter a confirmação das pessoas para a gente poder saber quantas pessoas virão para aquela festa, para que a gente possa se preparar, sobretudo com a comida em base àquele número de pessoas, justamente ou para não sobrar muito ou até mesmo para não faltar, né? Aí você imagina que de repente você prepara uma festa para 30 pessoas, né? 30, 40, 50 pessoas e assim por diante. E você lança um convite. Você não se preocupa muito com a confirmação das pessoas, porque você lá no fundo tem certeza de que aquelas pessoas vêm. Então você nem se preocupa de poder mandar a confirmação, porque você acredita que aquelas pessoas virão todas assim por diante. Então, primeira coisa, vem, né, o desejo que você tem de que aquelas pessoas estejam junto com você e por isso você prepara aquela festa. Agora vocês imaginem, por exemplo, se no dia da festa, aí você preparou toda a estrutura da festa para tudo isso de pessoas e vem pouquíssimas pessoas. Aí foram começando a dar desculpas e assim por diante. E aí você agora se imagine aí se colocando nessa situação, aquilo que o Papa Francisco está dizendo aqui nesse 6º parágrafo em relação a Jesus, né? Então, Jesus, ele tem desejo de nós, ele tem desejo de nós, ele quer que nós participemos daquele momento com ele, ou seja, o sacramento da Eucaristia, o sacramento, né, na Santa Missa. Ele quer que nós estejamos com ele. Mas muitas vezes, como diz ele, nós não temos consciência disso, né? Mas todas as vezes que vamos à missa é por vamos dizer, um convite interior e espiritual que ele faz. Por quê? Aí vamos agora imaginar o outro lado, ou seja, a parte do convidado. Quando você vai a uma festa, você vai para poder homenagear, agradar, né, e estar com a pessoa que lhe convidou. Então, já aconteceu muitas vezes, né, de eu poder ser convidado
para ir para um evento, um aniversário, na verdade, por causa, né, de um amigo, mas não por causa da pessoa em si do casamento, que depois, claro, ela, ou do aniversário, ela acabou dizendo, não, traga o padre, né? O padre é sempre bom, está com a gente e tudo mais. Não conhecia muito a pessoa, mas eu fui por causa do convite, né, da outra pessoa. Aconteceu, né? Então, dessa forma, sempre quando vamos à missa, nós sentimos interiormente o desejo, o convite que nos é dado por Jesus para poder encontrá-lo. E quando vamos à missa, quem nós queremos encontrar? Né? O próprio Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, é um movimento, uma reflexão muito bonita essa que o Papa, né, está nos fazendo. Depois nós temos no sétimo parágrafo, né, o conteúdo do pão partido, diz o Papa, é a cruz de Jesus, seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não houvesse tido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual de sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser ato de culto perfeito e agradável ao Pai, um único e verdadeiro ato de culto. Então, nesse nessa primeira parte do sétimo parágrafo da Carta Apostólica Desiderio Desideravi, né, do Papa Francisco, então fala que o conteúdo do pão repartido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício, a obediência de amor ao Pai. Ou seja, é como que dizer para nós que quando nós vamos ali naquele momento, né, para poder participar da Santa Missa, nós estamos recordando aquela última ceia que aconteceu, né, há séculos e que, né, naquele momento fazemos então memória, né, de tudo isso. Então, o conteúdo do pão repartido é a cruz de Jesus, é o seu sacrifício de amor ao Pai. Se não houvesse tido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual da sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser ato de culto perfeito e agradável ao Pai. Traduzindo, em outras palavras, poderíamos ser dessa forma. É como que nós pudéssemos, por exemplo, por que alguém me convida para o seu aniversário? Só a palavra aniversário já nos faz entender que significa a memória do dia em que aquela pessoa nasceu. É claro que aquela pessoa não está nascendo no dia que ela está fazendo 50 anos, 40 anos, assim por diante, porque isso aconteceu há 40 ou 50 anos atrás. Mas nós fazemos, né, a pessoa quando convida para o aniversário, ou seja, ela convida para que naquele evento nós possamos fazer memória do dia em que ela veio ao mundo. E, portanto, o sentido da comida, da alegria e de tudo aquilo que se vive naquele aniversário é a memória do nascimento daquela pessoa. Então, agora transformemos isso novamente para aquilo que o Papa Francisco está dizendo aqui na sua carta. Ele está dizendo que todas as vezes que nós celebramos a missa, nós fazemos memória do significado do sacrifício que Jesus fez por nós. E que se não fosse essa última ceia que ele fez com os seus discípulos, nós não entenderíamos o significado do sacrifício e da entrega da vida que ele fez por nós na cruz. Então, em outras palavras, é isso que o Papa quer também, né, nos dizer. Todas as vezes que eu vou à Santa Missa, eu, portanto, lembro do significado daquilo que Jesus fez por mim. E aí, então, né, já sabendo o significado daquilo que Jesus fez por mim, então, com certeza, a gente vai, né, viver intensamente tudo aquilo, para poder dizer assim, né, no final, obrigado, Jesus, por ter feito tudo isso
por mim. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a formação litúrgica do povo de Deus na Carta Apostólica Desiderio Desiderave, do Papa Francisco, que foi publicada no dia 29 de junho de 2022, onde ele nos ajuda a poder fazer um percurso do significado litúrgico para podermos vivê-lo bem hoje, mesmo diante da diversidade, de formas que nós temos de poder viver a liturgia, mas ele nos dá as orientações e faz conosco reflexões dos fundamentos bíblicos, patrísticos, da tradição da Igreja, para que nós possamos hoje viver aquilo que nós vivemos aqui na liturgia. Esse programa é feito especialmente para você, então se você quiser nos ajudar também a poder fazer esse programa, você pode mandar as suas perguntas, as suas respostas, as suas perguntas e as respostas também que nós iremos dar a você no número que vai aparecer aí na sua tela. Mande uma mensagem para nós e com certeza, em base às perguntas, nós vamos aqui fazendo o percurso das temáticas que nós podemos desenvolver para esse programa que quer ser justamente para você. Você catequista, você pai de família, mãe de família, cristão, que quer conhecer cada vez mais a nossa fé cristã. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.